Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 56, gravado no domingo, dia 13 de setembro de 2020. Ou seja, o ano está caminhando para o fim. Aliás, eu brinco falando que o ano está caminhando para o fim já tem bastante tempo, não é verdade? Porque o ano está voando, o tempo está passando muito rápido. Mas o que mais me preocupa é a pauta do STF. Eu confesso a vocês que nunca na minha vida eu torci tanto para que um ano acabasse como eu estou torcendo para 2020. Porque além do coronavírus, nós temos que enfrentar os julgamentos do STF. Que vocês têm percebido semana após semana que as decisões proferidas pelo tribunal, elas são contrárias ao contribuinte. Semana por semana, a gente tem percebido que as decisões e os posicionamentos adotados pelo STF, eles têm sido extremamente cruéis ao contribuinte. Porque o contribuinte, por sua vez, ele está sendo condenado na maior parte dos processos tributários que lá estão tramitando. E é interessante, muitos de vocês devem estar se perguntando, Gabriel, mas por que está julgando tanto e tão rápido, né? Porque, na verdade, gente, o que acontece? Com o plenário funcionando, a pauta física, ela é comandada pelo presidente do STF. Então, o presidente ele faz as escolhas sobre os processos que serão julgados e serão pautados para julgamento. No caso da pauta virtual, isso não acontece. No caso da pauta virtual, cada ministro decide colocar a sua escolha e vai embora, e vai ser feliz. Então, o ponto aqui é exatamente esse. Como cada ministro vai fazer a sua escolha e vai ser feliz, os ministros estão desafogando todas as pautas tributárias e essas votações, elas estão sendo muito cruéis ao contribuinte. Então, no Tributologia de hoje, eu precisarei abordar necessariamente um assunto que muito me incomodou, e eu acho que incomodou todos os tributaristas do Brasil, que foi o julgamento do recurso extraordinário 1049811, recurso extraordinário 1049811, apresentado pela HT Comércio de Madeiras e Ferragens, lá de Sergipe. A HT Comércio de Madeiras e Ferragens, lá de Sergipe, apresentou esse recurso extraordinário alegando o direito de não recolher PIS e COFINS sobre a receita, ou melhor, aí que está o ponto, né? Se é receita ou não, sobre aquela taxa cobrada pela administradora de cartão de crédito, sobre aquela taxa cobrada pela administradora de cartão de crédito. O raciocínio apresentado pela empresa recorrente, é um raciocínio muito interessante. Veja, é um raciocínio no sentido de que a empresa ela não deve recolher tributos sobre esse montante, porque esse montante ele não ingressa nos cofres da empresa. Gente, vamos raciocinar a lógica do negócio, né? Digamos que eu esteja vendendo um produto pela internet, e esse produto que eu estou vendendo pela internet, eu faço um convênio, e é assim que funciona, tá? Na prática, eu faço um convênio com a operadora de cartão de crédito, que é quem vai fazer a intermediação daquela venda, e essa operadora de cartão de crédito, que é quem vai fazer a operação inteira, quando eu faço a venda, a operadora retém o montante dela, a operadora retém o montante que representa a taxa de administração daquela venda. Então, por exemplo, eu estou vendendo um produto a R$1.000 na internet. Eu acordei com a operadora de cartão de crédito, que eu vou receber R$900 e R$100 daqueles 1.000 são da taxa de administração da operadora. E aí, então, a discussão é, o PIS e a COFINS devem incidir sobre esses R$100 que são da operadora, veja, que eles sequer transitam pela minha conta contribuinte. Esse valor não entra na minha conta. Esse valor simplesmente ele é retido pela administradora de cartão, eu recebo líquido. Simplesmente é retido pela administradora de cartão e eu recebo líquido.
E aí o debate é o seguinte: deve incidir PIS e COFINS sobre esses valores que são retidos pela operadora a título de taxa de cartão de crédito, e que fique claro, não é uma taxa tributo, né? Por favor, é uma taxa de administração cobrada pela operadora de cartão de crédito, né? E aí, gente, eu já começo falando que se eu não tenho uma expressão econômica daquele valor, na minha opinião, não deve incidir. Na minha opinião, não deve incidir. Não há expressão econômica. O tributo, ele vai tributar sempre uma expressão econômica. O tributo, repito, ele sempre incidirá sobre uma expressão econômica. Se não há uma expressão econômica, não há tributação. É simples a lógica. Se não há expressão econômica, não há tributação. Essa é a lógica que deve ser seguida. Esse é o ponto que a gente deve pensar. A expressão econômica, ela é fundamental para que se caracterize a tributação. Na ausência de expressão econômica, ausente estará a tributação. Nesse caso, esse montante ele sequer transita pela minha conta. Mas o STF avançou com o julgamento. E o STF entendeu que esses pagamentos relativos às taxas de administração do cartão de crédito, eles devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. O STF entendeu que deve ser incluído, porque isso é, para o STF, faturamento da empresa. É claro que o placar não foi espetacular, foi 6-4 para o fisco, 6-4 para o fisco, né? Mas, efetivamente, é uma derrota importante. Principalmente no cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de pandemia, em que as pessoas compram muito pela internet e que as empresas, por sua vez, estão perdendo rios de dinheiro para as operadoras de cartão em meio de pagamento. É só você parar para pensar como operadoras de cartão em meio de pagamento cresce rapidamente no Brasil. Por quê? Porque o povo brasileiro, com medo de assalto, com medo de furto, com medo do que quer que seja, não carrega dinheiro em espécie. Por sua vez, a pandemia vem e empurra todo mundo para dentro de casa. Então o cara tem que comprar pelo aplicativo, vai ter que ter um meio de pagamento. E essa grana fica retida com meio de pagamento, fica retida com cartão de crédito. E agora a empresa vai ter que pagar tributo sobre um montante que ela nunca recebeu. Ou seja, esse é o posicionamento do STF. Mas vamos analisar juridicamente para depois a gente trabalhar o impacto econômico desse negócio. O STF, então, o primeiro voto, importante frisar, que o voto do relator, que foi o ministro Marco Aurélio, foi no sentido da exclusão das taxas de administração da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? O voto do relator foi no sentido da exclusão. Ele entendeu que o raciocínio, que a lógica seria a lógica da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por isso que eu falei ICMS ainda agora, seria a lógica da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pois, efetivamente, naquele caso ali, a gente teria uma receita transitória, que ainda que passasse pela conta da empresa, ela passaria de forma transitória para chegar à operadora de cartão, que é realmente a dona daquele valor, né? Que é realmente a dona daquele valor. O ministro Marco Aurélio foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski, pela ministra Carmen Lúcia, pela ministra Rosa Weber, formando ali 4 votos favoráveis ao contribuinte, né? O problema é que o ministro Alexandre de Moraes ele abriu divergência, mantendo o entendimento do TRF da quinta região. E aí só um ponto relevante, né? O contribuinte, ele perdeu na primeira instância, ele perdeu no TRF, e o ministro Alexandre de Moraes manteve a decisão do TRF. O entendimento do ministro Alexandre de Moraes é que o resultado das vendas ou das prestações de serviço constituem o seu faturamento. Nesse conceito, ele diz que não há nenhuma distinção se essa grana fica com a empresa ou não. Então, seria um resultado da venda, seria um resultado da prestação de serviço essa taxa de administração do cartão de crédito. O ministro Edson Fachin também divergiu do relator, mas o argumento trazido pelo ministro Edson Fachin é um argumento diferente.
ele diverge sob o argumento de que faturamento e receita bruta são sinônimos, né? No sentido de que faturamento é o somatório de todas as receitas relativos à emissão de faturas. Então, se a empresa emitiu fatura, todas as receitas que ingressam naquela emissão de fatura deverão ser tributadas, deverão ser oferecidas à tributação. Esse é um raciocínio apresentado pelo ministro Edson Fachin. O ministro Luiz Fux também entendeu pela tributação, só que o ministro Luiz Fux ele foi um pouco mais, enfim, ele se preocupou aqui em fazer um distinguishing com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em que ele alega que no caso do ICMS do PIS e da COFINS, o ICMS ele transita pela conta da empresa por força de lei. E no caso da administradora de cartão seria por força de contrato. E esse distinguishing seria o suficiente para você não aplicar o posicionamento do tema 69 da repercussão geral, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, nesse caso especificamente, para o ministro Luiz Fux, a aplicação daquele conceito não funcionaria, porque a operadora de cartão de crédito ela negocia com o contribuinte de PIS/COFINS nesse caso, né? Então a relação é contratual, não é uma relação legal, não é uma relação obrigacional. Bom, enfim, nesse caso eu até diria, vou até abrir aqui aspas para ler um pedacinho do voto do Fux. A diferença entre as situações é gritante. A prevalecer o entendimento posto no voto do ilustre relator, chegaríamos ao ponto de que a base de cálculo do tributo devido pelo contribuinte seria definida por ele próprio, a partir da quantidade de repasses que ele é capaz de projetar em sua receita. É um argumento fortíssimo que traz o ministro Luiz Fux. O problema é que, assim, esse tipo de contrato que a gente discute, né? E aí, gente, peço desculpas aí pelo barulho, tá passando uma ambulância aqui, eu não consigo isolar o barulho, né? Vocês sabem que a gente grava o Tributologia em casa, então desculpa aí, pessoal. Desconsiderem, por favor, a ambulância, porque o assunto é tão grande que devia ter uma ambulância, porque eu já estou até quase infartando aqui. Mas esse argumento do ministro Luiz Fux é um argumento muito interessante, veja. Mas o contribuinte não está excluindo esse valor da base de cálculo porque ele quer. Não se trata exclusivamente de uma ideia contratual. Eu tenho um problema muito maior aqui, eu tenho um problema negocial mesmo. A empresa não tem como negociar esse assunto. A empresa não tem como negociar esse assunto. Veja, a empresa não tem a opção de negociar esse assunto e você sabe muito bem por quê. Porque a operadora de cartão de crédito ela impõe a condição dela, o contrato é de adesão. E ponto. Veja, e aí eu vou discordar mais uma vez do posicionamento majoritário adotado pelo STF, eu vou me filiar aos votos vencidos, porque a questão aqui não é quem ganha e quem perde, a questão aqui é que todo mundo sai perdendo. Porque o raciocínio é, a empresa não recebe esse valor. Eu fiz até um post, eu gostei muito de comentário, eu não vou lembrar agora, me desculpa quem foi que fez o comentário no post que eu fiz lá no meu LinkedIn sobre isso, e no meu Instagram, dizendo, Gabriel, o problema é a sistemática. Se fosse qualquer outro produto em que o pagamento viesse depois, a exclusão ela não seria discutível. Eu acho que não é o momento em que a exclusão ela vai ser feita. Eu acho que o argumento aqui para não incidência é a ausência de expressão econômica. O tributo ele só pode recair sobre aumento patrimonial. O tributo ele só pode recair sobre riqueza. Se não há riqueza, se não há aumento patrimonial, não há que se falar em tributação. É esse o ponto que eu vislumbro na minha interpretação, na minha parca interpretação. Esse é o ponto que eu vislumbro. Eu vejo com muita clareza que há uma necessidade muito grande, repito, na minha opinião, há uma necessidade muito grande em se verificar a expressão econômica daquela relação. Se aquele montante, ele em nenhum momento vai aumentar patrimonialmente a condição do contribuinte, aquilo não pode ser considerado receita. Aquilo não pode ser considerado receita. E é claro que a operadora de cartão ela vai negociar com o contribuinte de PIS/COFINS uma taxa maior ou menor. Mas aquilo é custo. Não pode ser, mais uma vez, representado como receita. Não é expressão econômica. Não há nessa relação expressão econômica que permite a tributação. Bom, o ponto principal é o seguinte. Hoje, então, para o STF,
as taxas de cartão de crédito elas vão ser incluídas no conceito de faturamento ou receita para fins de incidência de PIS/COFINS. E isso economicamente, né, isso me faz concluir que nós teremos aí, claro, mais um aumento de preços. Por quê? A matemática vai ter que ser feita. Se a empresa paga 10% de taxa de cartão de crédito e ela vai pagar 3,65, né, no regime cumulativo, ou 9,25 no regime não cumulativo, ou como quer o governo, 12% de CBS, caso seja aprovada a CBS da reforma tributária do Guedes, isso vai, obviamente, ampliar o preço de bens e serviços. E a lógica matemática aqui é clara, fica tudo mais caro. Fica absolutamente tudo mais caro. E quem paga a conta somos nós, consumidores finais. E o STF, por sua vez, continua tendo decisões políticas. O impacto econômico disso é imensurável. Imensurável. Porque, efetivamente, as empresas agora vão ter que refazer seus cálculos. Muitas já faziam isso. A verdade dos fatos é essa. Muitas já entubavam esse preço no custo final e a gente que se vire para pagar. Agora, o que a gente precisava pensar era, o sistema tributário precisa de simplificação? Precisa, claro que precisa. Mas o STF também precisa ser menos fazendário. O STF tem adotado um posicionamento pró-fisco sem nenhum precedente histórico. O STF tem adotado um posicionamento pró-fisco de uma forma política muito forte. Tanto que todas as semanas eu tenho um assunto do STF para falar aqui com vocês. E mais, os assuntos são acumulados. Eu vou ter que conversar, fazer 2 tributologias por semana daqui a pouco. Galera, então é isso. Para o STF, a taxa de administração de cartão de crédito integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Eu queria dizer para vocês só que vocês são sensacionais e é um prazer estar aqui semanalmente com vocês falando de direito tributário. Falando de direito tributário. Tributologia cresce cada vez mais, graças a vocês. Isso me alegra profundamente. Não deixem de me seguir nas redes sociais, me siga no Instagram, me siga no LinkedIn, me siga no canal do YouTube, porque Tributologia é podcast, mas também é vídeo para o YouTube. Pessoal, muito obrigado e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau, galera!